Já tá no ao vivo aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, né? Que Deus esteja abençoando a todos que estão presentes neste momento. Seja bem-vindo, irmão Ionildo, né? Irmão Ionildo Bringel, seja bem-vindo. Irmão Uai da Lúcia, minha irmã de sangue mesmo, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida. E irmã em Cristo Jesus também, né? Então não podemos deixar de destacar isso, né? Seja bem-vinda, irmã Cláudia, seja bem-vinda, irmã Werbenê, né? Vamos, o Werbenê está bem aqui pertinho, mas está acompanhando também nas lives aqui também. Já pedi aqui para voltar. Seja bem-vindo todos que estão vindo, todos que estão chegando. Hoje é um dia. Seja bem-vinda, irmã Daís. É um dia especial para nós que estamos aqui adorando e louvando o nome do nosso amado e bom Deus, né? Que é sempre presente. Seja bem-vindo novamente, Daís Calvacante. Ele deve ser a Samara num e a irmã Daís em outro, né? Muito bem. Não. É a irmã Daís que deu palmas lá, certo? Seja bem-vinda, irmã Cristiane, irmão Carlos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus esteja abençoando vocês, tá? A todos os amados da IBVA, né? Eu vou convidar você, tem um aviãozinho aí, você pode fazer um convite especial para aquelas pessoas que estão, né, nos assistindo ou assistindo a gente agora, para que eles saibam, né, que nós estamos com nossa live, né, continuidade da nossa live, agora um outro momento com a mensagem da palavra de Deus. E nós vamos compartilhar a palavra de Deus e não vamos ser muito assim comprida a mensagem, mas vamos tentar trazer uma mensagem rápida, eficiente, abençoadora, a vida dos irmãos, as pessoas que estão conosco nesta noite, estarem sendo abençoados em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus esteja assim fazendo a sua vida sendo prosperada. Rapaz, agora aqui parece que foi muita gente aqui convidada agora. Nesse aqui eu não sei o que foi que aconteceu. É da igreja. Sim. São os irmãos da igreja, porque os que acompanham a igreja, o número é bem maior, né? Do que os que acompanham o pastor. Muito bom, graças a Deus. Eu estou convidando todo mundo. Vão se sentir convidados agora novamente para estarem ouvindo esse momento do culto, da adoração em nome do Senhor Jesus, tá bom? Acabei aqui o meu, já fiz aqui o convite de todos para estarem participando com a gente no nosso avião, né? O Herbenilde, seja bem-vinda, é a minha irmã também em sangue e em Cristo Jesus também, glória a Deus, né? Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, de todos nós, neste momento, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo as bênçãos do Senhor pelas nossas vidas nesta noite. Pai santo e maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por cada um dos teus filhos que estão aqui presentes e aqueles que não estão. Tua palavra é rica em bondade, nos afirmar que tu nos amou de uma tal maneira que entregou teu Filho único para que todos nós possamos ter a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, meu Pai, que as pessoas que hoje nos ouvem, que não te conhecem, possam compreender o teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tá bom? Deus esteja abençoando a vida de todos. Bem-vindo todos esses que estão entrando em nossa live nesse momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Seja bem-vindo estar conosco, irmão Paulo, né? Seja bem-vindo. Irmã Keila, e tem o irmão pastor José Carlos, amigo de sempre, está entrando aqui. Hoje nós vamos compartilhar com os amados irmãos sobre perseverança, tá? Perseverança. Uma palavra que a gente não tem muito hábito de estar falando sobre ela, né? Mas perseverança, para quem não tem muito entendimento, claro que a gente muitas vezes até conhece a palavra, mas não temos assim uma distinção clara sobre a palavra perseverança. Perseverar nada mais é, meus amados irmãos, de ter uma prática voltada na insistência. Aquele que espera, aquele que confia, aquele que acredita,
nós geralmente damos a essa pessoa o nome de perseverante. Aquele que espera, aquele que de alguma forma compreende que ele tem um chamado especial, nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa perseverante. E por ser perseverante, elas acabam conquistando e adquirindo as bênçãos do Senhor na sua vida. Então a perseverança é quase que um sinônimo da palavra também chamada fé. Então hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre a perseverança, tá? Que Deus esteja abençoando você nesta noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, do verso 27, certo? Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao 30, tá? Que você pudesse acompanhar conosco essa passagem bíblica que se encontra nesse texto. Filipenses 1, do verso 27 ao 30. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos vejam, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, como também padecer por ele, certo? Tendo o mesmo combate que já em mim tende visto e agora ouviste está em mim. Amém? Então, a palavra maravilhosa, e aí quando a gente tem uma palavra dessa, a gente passa até a entender um pouquinho mais o que seria essa questão da perseverança, ou alguém que é perseverante. E no texto de Filipenses, nós temos uma compreensão muito bonita que Paulo está levando para a igreja de Filipos acerca da perseverança. E Paulo faz um convite aos irmãos daquela igreja que eles devem ter um comportamento, né, de que eles possam andar no evangelho de Cristo. E quando nós falamos de perseverança, gente, meus irmãos, ela se refere muito mais acerca daquilo que nós acreditamos que é a caminhada cristã. É quando nós começamos a andar na fé cristã e nós precisamos ter uma fé de tal forma que nós possamos persistir nesta caminhada cristã. E não é de se admirar que a gente venha a ter muitas dificuldades ao caminharmos na vida cristã. Nós temos uma palavra que a gente chama, basicamente assim, na vida da igreja, que nós dizemos assim, vida cristã. E quando nós falamos em vida cristã, é algo que nós vamos adquirindo com o passar do tempo e vamos amadurecendo e vamos crescendo na perspectiva do Evangelho. Então, a nossa vida, de fato, ela não começa simplesmente somente quando a gente faz uma reconciliação, mas ela começa de fato quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e ali passamos a ter uma vida cristã e começamos a aprender uma caminhada cristã diferente, começamos a passar por um processo de maturação espiritual, de um processo de crescimento em nossa vida espiritual, e aí nós somos tomados por esse poder. Então, o cristão e o servo de Deus, vamos dizer assim, cristão é mais genérico, mas o servo de Deus é mais específico. Quando nos tornamos servo de Deus, nós nos tornamos alguém que temos uma caminhada cristã e que não podemos ser vacilantes.
Não podemos de modo algum estarmos desistindo desta caminhada cristã e do processo desta caminhada em nossa vida. Então, quando nós olhamos, Paulo está falando aqui, ele está convidando aqueles que se converteram no Evangelho, que eles possam andar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, né? Quer onde eles estejam andando, eles de fato sejam luz, esperança da igreja, aqueles que de fato apresentam um comportamento de crescimento na sua vida espiritual, conforme aquilo que está sendo apresentado dentro do Evangelho. Então, quando alguém olha para essa pessoa que a gente considera como um servo de Deus, ele tem como uma perspectiva de vida algo que ele tem que comportar e tem que, de fato, elevar em sua vida, de forma que as pessoas percebam o brilho da luz de Cristo na vida daquela pessoa. Então, Paulo convida, diz, portai-vos dignamente conforme o Evangelho. E por que conforme o Evangelho? Porque o Evangelho é a base de todo o nosso crescimento. O Evangelho é a base de toda a nossa orientação. O Evangelho é o alimento que nós encontramos de fato para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, se tudo que nós quisermos fazer em nossa vida, nós temos que nos amparar nos conceitos que estão dentro do Evangelho. Então, por isso é que ele faz essa chamada, diz, portai-vos dignamente conforme o Evangelho. O Evangelho é o parâmetro, o Evangelho é a base, o Evangelho é de fato aquele elemento substancial que de fato vai dar a força ao Espírito, né? Juntamente porque o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente e esse Espírito ele encontra consonância exatamente com o Evangelho, com a palavra. E aí o Evangelho começa a produzir elementos que vêm dar fortalecimento à nossa vida e à nossa caminhada espiritual. Ele vai para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, a nossa caminhada é um combate, é uma luta, é algo que a gente passa e aí muitas vezes nós somos desafiados continuamente aí nós temos os inimigos da nossa alma, o principal Satanás, e que vão estar em profunda guerra e nós vamos ter que estarmos combatendo com esse Espírito nosso, o Espírito de Deus que habita em nós, sendo fortalecido por esse Espírito que habita em nós. Então é interessante que a nossa caminhada cristã não é fácil, não dá para alguém imaginar que apenas se um processo de aceitação já começou a gerar vida. Não, mas o processo é uma caminhada. Como o próprio nome está dizendo, é um processo. Não é um ato instantâneo, não é um estalar de dedos, mas é algo que vem gradativamente, vem alcançando o nosso espírito, vem alcançando o nosso ser interior e vem nos alimentando da palavra de Deus. E aí a perseverança é exatamente o elemento, o ingrediente principal para este fortalecimento. A nossa caminhada cristã, não podemos estar vacilante, não podemos ser vacilante, não podemos ficar naquela visão de que sem vamos dizer assim, sem uma perspectiva concreta de que aquilo que nós almejamos de fato é verdadeiro. Então, a nossa fé precisa estar alicerçada, pautada, e ela precisa estar sobre uma base, e essa base é Jesus Cristo. Quando Jesus fala que ninguém pode edificar uma casa senão sobre a rocha, porque quando edifica sobre a areia, vindo qualquer intemperismo, qualquer obstáculo, aquela casa vem abaixo. Então a nossa vida cristã, ela depende de uma sustentação, de uma base
forte de sustentação, e essa base forte de sustentação para a nossa vida cristã é a nossa fé em Cristo, e esse Cristo vivo encontramos exatamente no Evangelho de Deus. O verso 28, né, a palavra de Deus vai dizer: e nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. Isto é de Deus. Então, o que ele está dizendo com relação a essa palavra? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e sabemos que muitas pessoas começam a achar que nós estamos vivendo uma fantasia, algo que as pessoas de fato não acreditam. Imagine na época de Paulo. Então, na época de Paulo, crer no Senhor Jesus Cristo para algumas pessoas era um indício de uma perdição, né? Quer dizer, o cabra estava, Paulo ou qualquer um cristão que seguisse a Jesus, é um princípio da loucura, vamos dizer assim. Era algo que para aquelas pessoas era inaceitável se crer exatamente num Cristo e num evangelho pregado por um homem se intitulando Deus. Mas Paulo afirma que para aquelas pessoas era indício de perdição crer no evangelho, mas para nós que somos servos de Deus, ela é indicativo de salvação. Então é indicativo de que quando estamos em Jesus, alcançamos a salvação, a paz interior. Encontramos a força necessária para podermos avançar, porque Cristo Jesus alimenta o nosso ser. E isto é de Deus. Acho impressionante o que Paulo vai dizer. É um ato e uma ação divina. É um ato e uma ação poderosa. É um ato de Deus. É interessante quando a gente vê pessoas entregando as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, a gente percebe que Deus está promovendo naquela vida algo sobrenatural, e essa sobrenaturalidade de Deus, ela é tão maravilhosa que a gente muitas vezes imagina, não tem como aquela pessoa, né, aceitar, e até às vezes imaginamos, não vai entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, mas quando o impacto de Deus vem sobre aquela vida, não há como resistir. Biblicamente nós temos como exemplo o próprio Paulo, que passou de perseguidor a defensor do evangelho, passou de perseguidor para apóstolo dos gentios, passou de perseguidor para ser sofredor pelo evangelho. Então veja que milagre é esse, que obra maravilhosa é esta que Deus faz, promove algo diferente na vida daquelas pessoas, e essa obra diferente que Deus promove é tão sobrenatural e tão maravilhosa que a gente se espanta até de perceber coisas como essa. Como alguém que está num presídio que matou 500 pessoas, eu não sei quantas pessoas, vamos dar um exemplo assim, mas que entrega a sua vida no Senhor Jesus Cristo, e você olha para aquela pessoa depois dessa entrega e um certo momento de vida você diz, não pode. Como é que uma pessoa, Deus alcançou essa pessoa que fez tanta barbaridade? Deus é poderoso, Deus é sobrenatural. Quando estamos debaixo da autoridade de Deus, alcançamos de fato esta beleza da santidade. Deus é tão tremendo que faz com que a gente alcance a paz de uma forma e assim que a gente não compreende esta sobrenaturalidade. Graças a Deus por isso, porque é ato divino, é ato de salvação. Ele diz assim, no verso 19, porque a vós foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. A nossa perseverança é interessante, é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Nós, muitas vezes, a gente agora cantou, nós cantamos ainda agora aquele cântico maravilhoso, e aquele cântico maravilhoso dizia, ele é Deus, né? Se a porta abrir, ele é Deus, se a doença vier, ele é Deus. E aí a gente começa a cantar e muitas vezes não compreendemos de fato a grandiosidade daquilo que estamos louvando ou cantando. Mas aqui Paulo está deixando claro que nós que somos servos de Deus,
não vamos somente crer, mas vamos ter que passar por situações que são difíceis, complicadas, situações que muitas vezes fazem até a gente achar que nós precisamos desistir desta caminhada porque não é bom. E muitas vezes a pessoa diz assim, muita gente escuta as pessoas dizerem assim: pastor, ser pastor não é muito fácil, e realmente não é. E assim como ser cristão também é muito fácil, né? Fazer a obra de Deus não é muito fácil. Estar servindo a Deus com disposição também não é muito fácil, mas é gratificante. Diga isso no seu coração. É gratificante. É muito gratificante. Olhar o sorriso daquele que foi salvo, olhar pessoas que estão sendo salvas pela novidade do Espírito Santo na vida delas, perceber que Deus está fazendo uma grande obra, um grande milagre na vida daquelas pessoas que estão precisando ser salvas. Sabe, é maravilhoso perceber isso. Então, sofrer por essas pessoas também, a gente depois começa a entender. Passamos por situações difíceis, mas crescemos nessas situações difíceis que passamos. E é interessante que quando a gente percebe o nosso amadurecimento e o nosso fortalecimento e o nosso crescimento, também é muito bom. A alegria do outro também nos contagia. Isso é maravilhoso. Muitas vezes percebemos alguém que se converte, entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e quando percebemos que aquela pessoa está feliz por fazer parte do reino, muitas vezes é maravilhoso, porque alcança o nosso coração, alivia o nosso coração, alivia o nosso ser. Sabe, é muito gratificante perceber Deus agindo, tocando, operando, perceber Deus curando, perceber Deus retirando demônios da vida das pessoas. Mas para isso temos que pagar um preço. Não é fácil. Pagaremos um preço. E a nossa perseverança e a nossa insistência é exatamente nisso, em crescer nesse entendimento. E crescer sabendo, crescer dentro da palavra, sabendo que temos que pagar um preço. Não porque somos merecedores, mas porque Deus nos chamou por uma excelente obra, de uma obra maravilhosa, uma obra assim fantástica. Quando percebemos essa grandiosidade de Deus, a gente, além de aumentar a nossa fé, aumentamos ainda o nosso conhecimento sobre Deus e sobre as relações que Deus faz conosco e na vida dos outros também. A maravilhosa bênção de Deus é exatamente essa: promover em nós a satisfação do crescimento e da alegria de sermos seus servos. Olha como é bom, né? Então temos que ter esperança, fé, confiança, e essa confiança tem que aumentar cada dia, cada instante, e assim perseverar nesse entendimento. E por fim, Paulo vai dizer: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, né? E agora ouviste está em mim. Filipenses 1, verso 30, lá no finalzinho. Então ele está dizendo: tendo o mesmo combate que tem visto em mim. Sabe, a gente olha para Paulo e nós não percebemos que Paulo está dizendo para mim, para você, nesta noite, que nós somos inspirações às outras pessoas. Olha que maravilha, né? Nós somos fonte de inspiração aos outros. Pessoas que vão olhar para nós e nosso proceder e vão perceber que somos servos de Deus. E para que a gente alcance esse entendimento, a nossa vida, nós temos que passar por um processo de perseverança. Não podemos ser temerosos, mas precisamos ter confiança, precisamos ter assim, consistência, fundamentação sobre tudo aquilo que Deus vem estando operando em nossa vida. E aí Paulo, ele deixa bem assim um exemplo, dizendo: o que tem de visto em mim. Quer dizer, Paulo é um exemplo para os filipenses. Paulo é um exemplo ainda para nós, mesmo ele não estando vivo, mas é um exemplo para nós que estamos vivos. E nós, interessante, nós temos que ser exemplo para os demais que estão em nossa volta. Nós temos que ser exemplo para os servos de Deus que se convertem, né?
E essa esperança na palavra de Deus nós temos que passar com alegria, mesmo sabendo que estamos combatendo um bom combate, mesmo sabendo que estamos combatendo com muita luta, com muito sofrimento, muitas vezes até angústias, né? Quantas vezes você não percebe servos de Deus angustiados, mas há um alívio, porque o Espírito de Deus está sobre nós, o Espírito de Deus está sobre você, e o Espírito de Deus te abençoa e te levanta numa caminhada constante, consciente. Perseverar não é simplesmente uma palavra, mas é algo que a gente tem que ter em nós. É a presença do Espírito de Deus abençoando e nos alcançando em nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus aplique essa palavra linda e maravilhosa em seu coração. Que Deus te ajude a crescer neste entendimento, sabe? E Deus te dê orientações em toda a tua caminhada cristã e te fortaleça em nome do Senhor Jesus. Rapidinho, deixa eu dar uma palavra rápida para vocês. Sábado pela manhã, um grupo dos nossos irmãos estaremos indo à cidade de Vargem Grande, né? Nós estaremos lá, a irmã Irene, eu não sei se ela ainda está aqui no grupo, mas acho que ela está nos aguardando, irmã Irene, irmã Neide, vai para essa viagem o irmão Ionildo, a irmã Isa, o irmão Carlos, a irmã Daísa, o irmão Felipe, a irmã Cláudia, o pastor, a irmã Ildenê, o irmão Otávio e a irmã Diana. Nós estaremos indo para Vargem Grande e queremos pedir as suas orações. Também não só isso, você pode levantar uma oferta missionária para esse projeto missionário. Você pode nos ajudar nesse projeto missionário. Aqui tem uma irmã, Isa. Ela pode até botar o Instagram dela aí, para deixar aí para quem quiser entrar em contato com ela. Ela é a tesoureira da nossa igreja. Se você quiser ajudar nesse projeto missionário, uma oferta mensal, não se preocupe. O valor pode ser de 10, 2, o valor que você quiser e que Deus colocar no seu coração, você pode ajudar a gente com essa obra missionária. É uma obra, uma irmã Irene hoje falou para mim, pastor, a cidade é pequena, a cidade não tem muita coisa assim e tal, não é uma cidade grande. Eu disse, mas Deus está nos enviando para aí, minha irmã. Não se preocupe que nós estamos indo fazer o quê? A vontade de Deus. E Deus, Ele se agrada com missões. Deixa eu dizer um negócio para vocês assim, você quer mover o coração de Deus? Faça a missão. Quando você faz missão, você move o coração de Deus. E há poder, porque lá em Atos 1:8 vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Sabe, isto é maravilhoso. Perceber que missões alcança o coração de Deus e Deus derrama a sua graça e a sua bênção na vida dos seus filhos. Bom, fica com essa palavra. Muito obrigado pela sua presença conosco nesta noite. Se sinta à vontade. A sexta-feira nós teremos a nossa live novamente com o irmão Carlos, que vai estar trazendo a mensagem da noite. E no domingo, se você quiser estar conosco, às 19 horas nós estaremos lá na IBVA, no Portal do Paço, com o nosso culto maravilhoso. Sabe, Deus tem feito assim algo maravilhoso. Cada domingo tem se convertido alguém. No domingo retrasado, a irmã Ingrid, que estava aqui conosco, não sei se entrou nesse, mas no primeiro estava. No domingo passado, a nossa amada irmã Ana Paula, e quem sabe não é você que vai se converter no próximo domingo conosco lá. Deus quer te abençoar tremendamente a sua vida e nós convidamos você para estar conosco neste ato de bênção, tá certo? Deus te abençoe, meu irmão, e tenha uma noite maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Tchau a todos e uma boa noite a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá bom? Deus te abençoe, irmão.